O presidente da França responde Jair Bolsonaro e critica entendimento de soberania. Repórter Nani Cox. Depois da negativa do governo brasileiro à doação do G7 para a Amazônia, o presidente da França, Emmanuel Macron, sinalizou que o montante pode ser destinado a outros países. Durante uma conferência de embaixadores, o francês explicou que nações que possuem a Amazônia no território já pediram auxílio financeiro para a floresta. Macron aproveitou para criticar a forma como as autoridades entendem a soberania e disse que é importante mobilizar esforços rapidamente para reflorestar a região. Eu notei que as inquietudes de alguns líderes é considerar que a soberania significa ser agressivo. Eu acho que isso é um erro. Nós somos um país soberano e quando temos grandes acontecimentos, aceitamos de bom grado a solidariedade internacional, porque é um sinal de amizade. É importante que haja mobilização rápida para que a Colômbia, a Bolívia e as regiões brasileiras que gostariam de ter acesso à ajuda internacional possam tê-la e possam reflorestar qui voudraient avoir accès à cette aide internationale puissent l'avoir e puisse reflorestar rapidamente. Em uma entrevista a um programa francês, o embaixador do Brasil na França explicou que a ajuda foi rejeitada porque foi decidida sem a presença de representantes brasileiros. Luiz Fernando Serra completou que o montante representa um auxílio não solicitado. Nesta terça-feira, ministros e governadores da Amazônia Legal se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro para discutir os incêndios na região. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, criticou a postura do presidente francês. Essa posição colonialista do Macron, ela além de ser lamentável, ela tem um passado triste. 90% das colônias francesas vivem em situação lamentável. Eu vivi o problema no Haiti. O Haiti é colônia francesa, uma delas. Tem um monte na Europa onde eles passaram, deixaram um rastro de destruição, de confusão, de miséria. Então eles não podem dar esse tipo de conselho a ninguém. Isso é molecagem. Também nesta terça-feira, o governo da Noruega se reuniu com os representantes de empresas que atuam no Brasil para discutir as queimadas na Amazônia. Uma das companhias que estava no encontro, a Norsk Hydro, é dona de uma fábrica no Pará que contaminou a região de Barcarena com rejeitos de bauxita no ano passado. A intenção do governo norueguês é garantir que as empresas não prejudiquem o bioma brasileiro. A Noruega era uma das maiores doadoras de verba para ações contra o desmatamento, mas suspendeu os repasses após mudanças na estrutura do Fundo Amazônia. Olha, um levantamento do Instituto de Proteção Ambiental do estado do Amazonas indica 475 novos focos de queimadas em 6 dias. Só, obviamente, no estado do Amazonas, novos registros foram contabilizados entre os dias 20 e 26 de agosto. E nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente do Chile, Sebastián Piñera, no Palácio da Alvorada, na residência oficial. É a segunda vez que o mandatário do Chile visita o Brasil nesse ano. Em 1º de janeiro ele participou da posse de Jair Bolsonaro. Em março, Bolsonaro esteve em Santiago para se reunir com Piñera. Os dois países assinaram acordos comerciais, discutiram a situação na Venezuela e, claro, o conteúdo dessa reunião ainda não foi divulgado, mas, obviamente, falaram sobre a questão da Amazônia, porque Sebastián Piñera participou nessa semana como convidado de uma reunião do G7 na França. Bruno. Pois essa é uma história toda que deveria ter como foco o combate às queimadas na Amazônia, a proteção ao meio ambiente, e aí a discussão política acabou se sobrepondo a todo o resto, e o Macron chamou o presidente Bolsonaro de mentiroso, e o presidente Bolsonaro, dado o seu perfil, o seu estilo, respondeu daquela maneira que ele costuma fazer. De qualquer maneira, assim, o Macron não é nenhum inocente. Ele usou as queimadas na Amazônia como justificativa para, de alguma forma, prejudicar o acordo entre Mercosul e a União Europeia. E a França e a Irlanda são 2 países que temem a concorrência dos produtos brasileiros. 3 dias atrás, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, deu uma declaração nesse sentido para a imprensa britânica, dizendo justamente que o Macron tinha feito uso político para prejudicar as negociações e proteger os agricultores
franceses, e foi publicado um texto no Estadão, um correspondente do Estadão, falando justamente que o Macron é um ecologista de ocasião. Numa parte do texto, uma parte do texto diz o seguinte: a verdade é que o Macron é ecologista apenas em intervalos, de preferência às vésperas de eleições, em razão do voto dos agricultores. Depois, passadas as eleições, ele volta a ser indiferente. Então, a posição do Macron em relação ao meio ambiente é uma posição indiferente, a não ser quando é pressionado pelos agricultores franceses, que têm muita força política lá na França. Quando o Macron começou a falar de solidariedade, de amizade, ali quase caiu uma lágrima, quase escorreu uma lágrima dos meus olhos. Aí eu lembrei depois do grau de oportunismo, né, e de hipocrisia dessa turma. Essa novela amazônica já deu o que tinha que dar. O Noam Chomsky, que é um ícone dessa esquerda jurássica, representa tudo aquilo que há de mais ultrapassado, é um chavista, um bolivariano, né, um antissemita. O Chomsky traiu o oportunismo da turma ao dizer o seguinte, que a Amazônia deveria ser usada, a crise na Amazônia, como um ponto de inflexão para a esquerda finalmente fazer oposição ao Bolsonaro. Quer dizer, ele deu a senha, é disso que se trata. No caso francês, se trata de jogar para a plateia, tirar o holofote do Acordo de Paris que eles não cumpriram e, obviamente, o principal, atender os interesses de grupo de pressão lá para protecionismo agrícola, né? Como o Bruno já citou. Agora, a esquerda está usando isso. A turma do Leblon, que vai cantar a música do Caetano, não rega essa mambaia que a tia pede. E agora se tornou ecologista que quer salvar a Amazônia. Isso tudo está ficando patético. Está saltando aos olhos o grau de oportunismo do uso canalha e político que estão fazendo da questão toda da Amazônia. Não ligam a mínima para a Amazônia. Agora, Rodrigo, o Noam Chomsky é um linguista muito respeitado e tal. Por que diabo se entrevista o Noam Chomsky para falar de Amazônia e política brasileira? Porque ele virou ícone disso. Tem 30 anos que ele só é famoso por isso. Ele usou a fama como linguista para virar um ativista comunista.